A revelação do nome de Deus. Era uma noite tranquila no deserto do Sinai. Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar os israelitas do Egito, estava em sua tenda, refletindo sobre as grandes responsabilidades que havia assumido. Ele havia liderado o povo através do Mar Vermelho, e agora se preparava para receber as leis divinas no Monte Sinai. Mas havia uma pergunta que o perturbava: qual era o verdadeiro nome de Deus? Moisés sabia que conhecer o nome de alguém era entender sua essência e caráter. E se ele pudesse conhecer o nome de Deus, isso o ajudaria a fortalecer sua fé e a guiar o povo com maior confiança. Naquela noite, enquanto Moisés orava, uma presença divina encheu a tenda. Era Deus, que falava com ele como um amigo fala com outro. Moisés, em um misto de reverência e curiosidade, perguntou a Deus: qual é o teu nome? O que devo dizer ao povo quando me perguntarem quem me enviou? Deus respondeu com uma voz que parecia ecoar por todo o deserto: Eu sou o que sou. E continuou: diga aos filhos de Israel: Eu sou o me enviou a vocês. Em hebraico, essa expressão era o Ei Esherei, uma frase profunda e misteriosa que revelava não apenas o nome de Deus, mas também sua natureza eterna e imutável. O nome revelado, YHWH. Com o passar do tempo, a expressão o Eu Sou foi entendida de uma maneira mais específica pelos israelitas. O nome pelo qual Deus passou a ser conhecido foi representado por 4 letras hebraicas, YHWH. Esse nome, chamado de tetragrama, era considerado tão sagrado que os judeus evitavam pronunciá-lo em voz alta para não cometer blasfêmia. Em vez de YHWH, os judeus começaram a usar o termo Adonai, que significa o Senhor, sempre que encontravam o tetragrama nos textos sagrados. Isso garantiu que o nome fosse tratado com o respeito devido, mas também criou um mistério em torno da pronúncia original. Pronúncia e significado. Por séculos, a pronúncia exata de YHWH foi perdida, pois os escribas e estudiosos judeus não incluíam vogais nos textos hebraicos antigos. Somente as consoantes eram escritas, o que significava que a pronúncia dependia da tradição oral. Muitos estudiosos acreditam que o nome original poderia ter sido pronunciado como Oiave. Esta forma é baseada em estudos linguísticos e históricos, considerando as regras gramaticais do hebraico antigo. No entanto, devido à tradição de evitar a pronúncia do tetragrama, não há uma certeza absoluta sobre isso. Além disso, o significado de YHWH é tão profundo quanto sua pronúncia. Derivado do verbo hebraico aya, que significa o ser ou o existir, YHWH pode ser entendido como aquele que é ou o eterno. Essa definição reflete a natureza de Deus como um ser atemporal, sem começo nem fim, que existe em todo o tempo e lugar. Diferenças culturais e religiosas. Com o surgimento do cristianismo e a tradução da Bíblia para o grego e o latim, o tetragrama foi traduzido de diferentes maneiras. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, YHWH foi traduzido como o Kyrios, que também significa o Senhor. Mais tarde, na Vulgata, a tradução latina, o termo Dominus foi utilizado. No século XIII, os cristãos europeus, em um esforço para vocalizar o nome de Deus, combinaram as consoantes de YHWH com as vogais de Adonai, resultando na forma o Jeová ou o Jeová em português. Esta pronúncia foi popularizada na tradição cristã, apesar de ser uma forma híbrida que não representa o nome original. O nome de Deus no judaísmo e cristianismo. Para os judeus, o nome de Deus continua sendo sagrado e misterioso. Mesmo nos dias de hoje, durante a leitura das Escrituras, os judeus ortodoxos usam o Adonai ou o Hashem, o que significa o nome, ou em vez de tentar pronunciar YHWH. Isso demonstra o profundo respeito e reverência que tem por Deus. No cristianismo, o nome o Jeová tornou-se amplamente aceito, especialmente entre alguns grupos protestantes. Contudo, muitos cristãos preferem usar o Senhor ou o Deus, reconhecendo que a pronúncia exata do tetragrama pode não ser tão importante quanto o entendimento de quem Deus é. O nome em nossas vidas. À medida que o tempo passou, o foco mudou da pronúncia exata do nome de Deus para o que esse nome representa em nossas vidas. Para muitos, o nome de Deus, seja ele Yahvé, Jeová ou simplesmente Deus, é uma representação de amor, justiça, misericórdia e poder.
A verdadeira essência de conhecer o nome de Deus está em compreender seu caráter e sua presença em nossas vidas. Deus não é apenas uma entidade distante e inatingível, mas alguém que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Conforme a história chega ao fim, podemos refletir sobre o significado do nome de Deus em nossa própria vida. Não importa como o chamemos, o importante é que reconheçamos sua soberania, busquemos sua vontade e vivamos de acordo com seus princípios.